A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com muita alegria, para levar até vocês o programa A Consolação de Jesus. E o programa A Consolação de Jesus tem por objetivo o estudo do Novo Testamento. O Novo Testamento, que é exatamente a passagem de Jesus por aqui, pelo planeta, com os seus ensinamentos, sua vida e também os ensinamentos que receberam os discípulos e os apóstolos e nos passaram através dos Atos dos Apóstolos, através das cartas, tanto de Paulo quanto de Tiago e outros mais, e por fim, um livro mediúnico, sim, um livro mediúnico que é o Apocalipse, a Revelação, que traz para nós a visão mediúnica de João, o evangelista, dos ensinamentos de Jesus através dos tempos, até quando nós chegaremos realmente ao planeta de regeneração. E até lá nós vamos estudar todos esses livros, toda essa riqueza grandiosa, para que nós possamos realmente compreender sempre, claro, sob a ótica da doutrina espírita, aquelas palavras de Jesus, os ensinamentos recebidos pelos discípulos e apóstolos, e também trazer algumas informações históricas, informações de costumes. A gente vai estudando com calma, não temos pressa para terminarmos, porque o que importa é realmente nós tentarmos entender cada ponto que nós vamos estudando para enriquecer cada vez mais a nós mesmos e podermos ajudar a outros irmãos. Vamos então à leitura do ponto de hoje em estudo, que está no início do capítulo 11 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Vamos então ler o capítulo 11, versículos 1 a 15. Quando Jesus acabou de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. João, ouvindo falar na prisão a respeito das obras de Cristo, enviou a ele alguns dos seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. E bem-aventurado aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Ao partirem eles, começou Jesus a falar a respeito de João às multidões. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. Então, que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que um profeta. É dele que está escrito:
Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João, o Batista, e, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e violentos se apoderam dele, porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aí está o trecho em estudo de hoje, que tem informações interessantíssimas e que eu não vou adiantar, né? Temos reencarnação, temos profetização, ou seja, antecipação do que estava para acontecer, algumas revelações interessantes, mas eu quero só dar a introdução aqui desse versículo 2 em diante, que João o Batista estava preso e ele tinha discípulos dele direto. João Batista tinha discípulos e ele pega os discípulos que estão ali com ele e envia-os para Jesus para fazer essa pergunta: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? É muito interessante porque João, o Batista, era primo de Jesus e ele havia batizado Jesus. É só pegar o Evangelho de Jesus segundo Mateus capítulo 3 que vocês vão ver lá o batismo de Jesus. Então, como é que... E o próprio Batista, nessa ocasião do batismo, ele deu o testemunho de que aquele era o Cristo. Então, como é que João faz os discípulos perguntarem? É porque a pergunta não era para ele, João Batista, e sim para os discípulos, porque aqueles discípulos ali iriam passar a ser discípulos de Jesus. Então, quando ele faz a pergunta e Jesus não responde que é ele, mas ele responde com o que ele está fazendo, ou seja, os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Aí eles levam para João Batista essa resposta e João fala assim: tá vendo? Ele está dizendo exatamente o que está no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento diz, ensina que o Cristo viria e faria todas essas coisas aqui. Ou seja, Jesus dá uma resposta codificada que João compreende e João mostra para eles, está vendo? É esse mesmo. Então podem segui-lo. E também vamos seguir o programa, chamando os nossos irmãos para conversar conosco a respeito do ponto em estudo hoje. Pois é, João, hoje estamos trabalhando com provavelmente um dos trechos mais ricos de todos os evangelhos. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer aqui a possibilidade de estarmos juntos mais uma vez. E hoje, inclusive, iniciando o debate, começando a nossa reflexão interna aqui entre nós que participamos diretamente do programa, mas também, de alguma maneira, provocando, estimulando a reflexão dos nossos irmãos e que os nossos irmãos ouvintes possam, a cada semana, se habituar a procurar os trechos que nós temos lidos de cada evangelho e que possam aprofundar os seus estudos. Eu queria destacar poucos pontos do trecho que você coloca, tanto pela sua complexidade quanto pela sua riqueza, apenas para iniciar realmente o debate. O que me chama a atenção, em primeiro lugar, é que João, preso, leva ou pede a alguns dos seus discípulos se encontrarem com Jesus e perguntarem se ele realmente é o verdadeiro profeta, se realmente ele praticou o que havia chegado aos ouvidos de João, muito provavelmente. E a resposta de Jesus é praticamente uma síntese de toda a transformação moral
espiritual e cultural que Jesus havia produzido nos poucos anos em que ele pôde passar a sua mensagem. É interessante que Jesus remete aos fenômenos físicos de cura, mas na verdade ele está falando de algo muito mais importante. Ele está, na verdade, pedindo para que essas pessoas que estavam ali curiosas com relação à sua importância, à sua efetividade, à sua verdade, que eles tivessem olhos para perceber aquilo que estava acontecendo em torno deles, para além da realidade física, para além da realidade empírica, para além daquilo que é objetivo, para além daquilo que só é possível de ver com os olhos do nosso corpo. Era necessário, assim como até hoje é necessário, que a gente sinta a força que Jesus tem. Porque não é através de grandes fenômenos, simplesmente, que o Criador ou que Jesus produzem transformação na nossa vida. É a partir de pequenos fenômenos do nosso cotidiano, pequenas oportunidades, pequenas possibilidades, pequenas coincidências que ocorrem muitas vezes, que Jesus se faz valer. Mas Jesus só se faz valer na medida em que nós realmente seguimos aquilo que Ele nos deixou. Porque Jesus não criou o mundo, né? Mas Jesus trouxe a melhor forma de viver no mundo material e, evidentemente, no mundo espiritual. Então me parece que esse é um grande ponto de partida para que a gente entenda tudo aquilo que Jesus tenta passar rapidamente no trecho que hoje estamos analisando. E aí eu quero destacar, em segundo lugar, que de tudo que Jesus propõe em sua fala, talvez o mais importante seja a questão da reencarnação. Eu não vou aprofundar muito essa questão, deixar para os meus queridos irmãos e irmãs refletirem, aprofundarem esse tema, mas é muito importante que Jesus, quando fala dos mortos, da possibilidade do retorno à vida material, de uma maneira extremamente metafórica, ele está mais uma vez reforçando a ideia de que o espiritual está acima do material. E talvez essa seja a grande revolução que Jesus nos traz, porque priorizar o espiritual é fundamental para que a gente saiba viver bem a nossa vida material. Sem essa predominância do senso moral, da necessidade íntima de nos reformar intimamente, da possibilidade, ou melhor, de percebermos que a possibilidade da vida material é a possibilidade do exercício das virtudes espirituais, nós não conseguimos viver bem o mundo da matéria. Nós simplesmente ligamos o piloto automático dentro do mundo da matéria, muitas vezes descartando aquilo que nós somos, que é basicamente espíritos. E é por isso que é tão importante que a gente sempre fale da reencarnação como uma ferramenta da nossa evolução espiritual. E isso nos leva a um terceiro ponto, que é o último que eu quero me referir, que é quando Jesus fala de João Batista e de Elias, porque são o mesmo espírito e não há nenhuma dúvida quanto a isso. Então é interessante a gente perceber um pouquinho da história de João Batista. Ele nos conta que João Batista foi um grande profeta que pregou os evangelhos, alertando a todos de sua época sobre a conversão dos pecados, ou seja, sobre a necessidade da conversão dos pecados em boas obras. E então a gente pode realmente deduzir que João Batista foi um precursor de Jesus, é como se ele tivesse, de alguma maneira, preparado o terreno para que Jesus tivesse já algumas sementinhas plantadas para que ele pudesse passar toda a sua sabedoria para nós. E, evidentemente, nós sabemos que o acaso não existe, e nós sabemos, enquanto espíritas, que sim, João Batista reencarna antes
de Jesus exatamente, e inclusive na família de Jesus, exatamente para preparar esse terreno. E um outro dado interessante de João Batista é que ele era um pregador itinerante, assim como Jesus, né? Seu aparecimento se deu na Judéia, provavelmente ele nasceu na Galileia, na época de Herodes, e a gente sabe também, através do conhecimento que a história da religião nos legou, que João teve muitos seguidores e que pregava aos judeus. O mais importante desses pequenos dados que eu estou dando é que, assim como Jesus, João Batista falava a respeito da virtude e da retidão. De certa maneira, ele antecipou metáforas como a porta estreita, porque ser virtuoso e exercitar a retidão nos leva a uma porta estreita, nos leva a dificuldades com relação até aos relacionamentos materiais e a luta interna que nós devemos, de alguma maneira, exercitar contra o homem velho que está em nós, ou o homem velho que somos ainda. Ou seja, é muito importante que a gente perceba, nesse sentido, que João Batista era um daqueles espíritos que mais se identificava com Jesus, e é por isso também que Jesus utiliza João Batista, a história de João Batista, para demonstrar essa base tão fundamental do cristianismo e do espiritismo, que é a reencarnação. Pois é, João, eu estava aqui ouvindo, né, essas preliminares suas e ouvindo o Léo também, né? A cada versículo, né, desse capítulo do Evangelho de Jesus segundo Mateus é uma oportunidade de você ter sim os ouvidos de ouvir, né, que é super importante, porque cada versículo traz um grande ensinamento e a forma pela qual Jesus poderia nos falar, né, naquela ocasião, né? Então ele diz lá, quem tem ouvidos, ouça, tá? Super importante. Resume, né, 14 versículos num só. Falei 14 coisas aqui, 14 situações para que a gente pudesse refletir. Ouvindo o Léo, né, nosso querido Léo aqui também, né, ele já deixou um caminho aberto para a gente falar dessa questão do batismo, né, e da questão da reencarnação. Eu vou trazer 2 comentários aqui a respeito dessas 2 situações. Com relação ao batismo, foi sim um grande momento em que nós pudéssemos ter a certeza de que o Messias, o verdadeiro Messias, já estava entre nós. E de lá para cá, nós não conhecemos um outro Messias, né, de fato, senão o próprio Cristo, tá? Nós temos sim seguidores do Cristo, nós temos exemplos de espíritos que, em se tratando de fé, de abnegação, de devotamento, não é? Demonstraram sim uma vontade muito grande de mudar, uma vontade muito grande realmente de abraçar a questão do ser cristão, tomar a sua cruz e seguir com ele, não é? A gente tem vários exemplos nesse sentido, mas sabemos de antemão que o Messias é Jesus Cristo. É ele, o grande Rabi da Galileia, o divino carpinteiro, não é? As várias formas que a gente pode, sem dúvida, nos dirigirmos, né, a um espírito de importante envergadura. A outra questão importante é a questão da reencarnação, né? Porque ele fala aqui, né, de que João é o próprio Elias,
Então, de alguma forma, né, e muitos naquela ocasião não conseguiriam entender o que Jesus estava querendo dizer, que o Espírito é um só, né? O que acontece é que o Espírito vai, mas volta num novo corpo, numa nova oportunidade, né, de evolução. E tá aí ele falando para a gente de reencarnação. Ele não fala de ressurreição, ele fala de reencarnação, tá? Ressurgir, né? O espírito pode ressurgir no mundo espiritual várias vezes. Ele ressurge no mundo espiritual quando nós estamos em desdobramento, e Allan Kardec deixa isso muito claro, né? Da emancipação da alma no Livro dos Espíritos, tá? E também quando se rompe definitivamente o fio, né, o cordão de prata que prende o espírito ao corpo físico ao qual ele está preso e estagiando na Terra, né, ou em qualquer outro orbe. Ele ressurge novamente no mundo espiritual. Contudo, não há como, e a ciência, né, atesta isso para todos nós, de que o corpo, né, este corpo físico desintegrado, né, não tem mais como, não existe meios mais dele se refazer, dele retornar, tá? Então o espírito vai vestindo outros corpos físicos através das reencarnações, e a gente precisa lembrar que o Allan Kardec é muito claro nesse sentido, que a reencarnação é uma lei natural de Deus, né? Natural, ou seja, a lei de Deus, né? Que abrange a todos nós, que todos nós estamos inseridos. Então ele dá um exemplo para a gente nessa passagem em que ele fala, né, de Elias no corpo físico de João Batista. Isso é super bacana, e a gente encontra na Bíblia e encontramos no Evangelho, né, várias e várias passagens. A gente vai ter oportunidades aqui grandes de falarmos mais um pouco, principalmente de estudarmos e de estarmos assim frente a frente com a oportunidade de ver e de ter os ouvidos de ouvir e dizer assim: olha, Jesus está atestando aqui que é reencarnação e que o espírito vai, mas volta. Volta, com certeza volta. Leopoldo e Renato aí dando ênfase na questão central, né, que é da reencarnação. É isso mesmo. É muito interessante porque na Bíblia, no livro de Reis, ele cita que Elias foi elevado aos céus num carro de fogo. Então as pessoas têm muita dificuldade de compreender que esse elevado aos céus num carro de fogo foi, na verdade, o que se chama hoje, e a gente tem essa convicção, é claro que podem discordar, isso é natural, de que Elias, ele foi tomado de tamanha culpa, tamanho sentimento de culpa, que houve o que a ciência hoje explica como sendo combustão espontânea, ou seja, o corpo físico dele pegou fogo. E isso está aí registrado, a ciência registra alguns casos desses na história, e a gente entende que pode ter sido isso. Mas vamos passar aqui, vamos encerrar esse primeiro bloco, pedindo para que você mande sua mensagem para o WhatsApp do programa Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950. Vamos fazer um intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando A Consolação de Jesus.
Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus, um programa que vai ao ar todos os sábados das 9 às 9h55, inédito e com reprises às terças-feiras das 16h30 às 17h25. O programa A Consolação de Jesus tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Sem ela, nós não compreenderíamos muitas coisas que estão no Evangelho. E hoje temos um tema aí que é pouco compreendido por muita gente, principalmente aqueles que não acreditam e não querem crer na reencarnação, na sagrada lei da reencarnação. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso WhatsApp é o 21 98459 3950. 98459 3950. Terminamos o primeiro bloco falando a respeito de uma convicção que nós temos, que Elias não teria desencarnado de forma natural, e ele teria desencarnado então por um processo que a ciência hoje chama de combustão espontânea. E como é que se dá isso? Segundo alguns pesquisadores, o ser ele entra numa condição de culpabilidade, ou seja, ele sente um remorso tão grande, mas tão grande, que ele incendeia o próprio corpo físico. Então, Elias, ao lado de Eliseu olhou e ele viu como o corpo dele, o corpo de Elias, queimando, pegando fogo mesmo. E o espírito Elias sendo elevado. Como Elias já era um espírito bem elevado, claro, ainda tinha esse problema, ele teve esse problema de ter matado junto com seus companheiros 450 sacerdotes de Baal. Ele sabia que estava errado, ele tinha conhecimento da lei, e uma dos 10 mandamentos era: não matarás. Não matarás. Imagina ele com esse conhecimento, tendo a missão de conduzir aquele povo hebreu, e ele faz essa barbaridade. O sentimento de culpa dele aí devia ser exacerbado nesse caso. Então o corpo dele é incinerado, pega fogo, e ele sai do corpo em espírito, claro, e Eliseu então vê o corpo do Elias pegando fogo e vê ele em espírito, claro, já luminoso, sendo levado para um local onde ele poderia ser cuidado, tratado. E claro, espíritos superiores o levam. Voltando a dizer, Elias já era um espírito bem elevado, ainda tinha esse ponto aí que ele teria que corrigir. Tanto é que quando ele volta reencarnado como João Batista, ele é decapitado. Passa exatamente pelo mesmo processo que ele fez passar os sacerdotes de Baal. Então, ali, quando volta João Batista, realmente, Renato cita, né, ressurge, porque é exatamente isso. A ressurreição, a palavra ressurreição, é derivada do latim surgere, que quer dizer surgir, com o prefixo re, que é repetição, ou seja, surgir novamente. Então, Elias ressuscitou, ou seja, ressurgiu ou reencarnou, como Kardec explica lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que os judeus chamavam de ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação, aquele processo do espírito desencarnado retornar ou entrar num novo corpo para continuar a sua lida. Mas vamos passar a palavra para o nosso Henrique Parente. E aí, Henrique? Queridos amigos do programa Consolação de Jesus, que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez.
e ouvindo aqui os apontamentos dos queridos amigos, fico aqui pensando, nossa, e concordando com Leopoldo quando diz que é um dos pontos mais significativos desses nossos estudos, né? Esses versículos são realmente fundamentais e dizem muito para nós, principalmente do ponto de vista profético, onde a gente encontra aí, através das profecias, a revelação de alguma coisa que aconteceu ou de algo que ainda acontecerá, que é exatamente o que estes versículos trazem para nós desse capítulo 11, versículos 1 até o versículo 15. E tem mais, tem muito mais por aí. E aqui, ouvindo os apontamentos de todos, eu fiquei aqui imaginando, né, a importância das palavras que esses textos nos trazem, ou seja, o seu significado. Então a gente depara-se diante de uma revelação anterior a João Batista e ao próprio Jesus. E a gente entende e sabe que Jesus é o mesmo Espírito que animou aquela concepção espiritual do Yahvé, o Espírito Yahvé, ou seja, aquele que mostra a ser o que é. É o Espírito que aparecia para todos aqueles profetas, para Moisés, então o orientador espiritual do povo hebreu. Mais tarde a gente vem compreender, ou melhor, veio compreender que ele não era somente o orientador do povo hebreu, mas de todo o planeta, porque ele é o responsável pela nossa evolução. E que o Espírito Yahvé é o próprio Jesus, e não o próprio Deus Criador do Universo, como muitas pessoas ainda acreditam ser. Mas vamos lá, que pensando a respeito desses textos aqui, né? Em que há uma revelação de uma presença anterior, como diz o texto. Lembrando bem, né? Só recordando aqui um trechinho, quando fala aquela parte belíssima de Jesus, indicando para os discípulos de João Batista que foram até ele perguntar, né, se era ele que havia de vir ou devia esperar-se outro, e ele responde dessa maneira belíssima, não dizendo assim, eu sou ele que realmente veio, não. Ele responde belíssimamente, quase como um poema, que os cegos são curados, os coxos caminham, o evangelho é pregado, para que aqueles homens pudessem ter realmente a certeza, como disse o João no início, eles pudessem ter a certeza de que realmente era Jesus o homem a quem eles deveriam seguir. E ele começa a fazer uma comparação a respeito de João Batista, quando os discípulos deste saem. E Jesus compara João Batista, o que saístes a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento, e assim vai. E termina dizendo que ele, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. E revela que o espírito que animava aquela personalidade ali atual, chamado João Batista, já tinha vivido antes. Era ele o precursor de alguém que viria. E a gente vê aí esse sentido profético surgindo para nós. Quem viria, segundo as profecias da antiguidade, a face do planeta, seria o Espírito de Yahvé, e que antes alguém prepararia o caminho. Como a gente pode ver lá no profeta Malaquias, no finalzinho do capítulos 3 e 4 do profeta Malaquias, a gente vê essa profecia de maneira muito clara, explícita. Então a gente percebe aí que quem viria à sua face seria o Espírito de Yahvé. Mas antes, alguém prepararia o caminho. E a gente está diante exatamente dessas duas pessoas incríveis. O Yahvé, que é Jesus, e o seu precursor, que foi João Batista, mas que antes havia animado a figura do profeta Elias. Porque era a Elias, o profeta, que estava destinado a vir para preparar o caminho do Senhor. E aí a gente está diante da primeira profecia, que tinha acontecido, que tinha sido revelado, que estava acontecendo naquele momento, com a presença deles no mundo, e ainda, no finalzinho do texto aqui, a gente vai encontrar uma revelação futura, que é incrível a respeito de João Batista, né? Então a gente se depara diante de um quadro como esse, onde a gente percebe a presença desses espíritos luminares, caminhando conosco, lado a lado, como o próprio Jesus já dizia, eis que estarei convosco todos os dias, né, até a consumação dos ciclos. E no versículo 11,
que é um dos que eu mais gosto. Ele diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Essa é uma palavra iniciática dos nascidos de mulher, porque todos somos nascidos de mulher, né? Então, do casal, do homem e da mulher, que ajudam a formar ali o corpo, para um espírito ali habitar neste corpo. Mas essa palavra, nascido de mulher, segundo o professor Pastorino e outros estudiosos, é uma palavra iniciática, que significa aquele que precisa reencarnar para progredir. Então estamos diante de um espírito que ainda necessita da reencarnação como um processo pedagógico de aprimoramento, mas que destes, nesse sentido que o texto nos dá, ele, no caso, João Batista, é o maior de todos, ou seja, é o espírito mais evoluído do planeta, se assim possamos, né, podemos nos expressar. Então, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior, ou seja, o espírito que ainda precisa reencarnar para progredir, mas que é o maior de todos, ou seja, o mais evoluído. Diferente daquele outro termo, filho do homem, que Jesus atribui a si mesmo. Ou seja, um outro termo iniciático, que vamos muitas vezes ler esse termo, que significa o produto da humanidade, ou seja, o resultado da evolução. Jesus, no caso de Jesus, então, é no sentido pleno da palavra. Então, Jesus está revelando que João Batista era o espírito mais evoluído desse planeta e que estava ali cumprindo uma missão. E os homens não compreenderam, né, a sua missão e fizeram com ele o que quiseram. Todos nós sabemos disso e queriam fazer a mesma coisa com o próprio Jesus. Então é uma passagem belíssima. E como disse ainda há pouco, a gente encontra uma outra profecia no finalzinho ali, né, no versículo 14, que diz o seguinte: se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que está destinado a vir. Interessante essa está destinado a vir, porque aí Jesus está dizendo que existe uma terceira vinda do Elias. Um outro momento que é para o futuro. Mas aí já é um outro papo para um outro momento. Vamos ficar por aqui refletindo sobre esses versículos, sobre essas reflexões que cada um está dando, né, a sua colaboração, para que a gente aprenda com profundidade, dentro dos nossos limites, é claro que todos nós temos, mas com essa clareza que os próprios textos trazem para nós, com a ajuda do Espiritismo. O Espiritismo é que tem facultado para nós, todos nós, em termos gerais, o melhor conhecimento dos textos evangélicos. Existem pessoas que, como João Batista aqui no caso, desenvolveram uma habilidade muito grande, espiritual, de compreender. É como alguém que estuda profundamente uma profissão, né, um assunto e passa a ser, né, um profundo conhecedor daquilo. Esses vão conseguir naturalmente colher com facilidade, né, as lições em assuntos variados. Mas, no geral, a todas as pessoas que temos nós as nossas dificuldades, temos em nossas mãos, na atualidade, a presença da doutrina espírita, que vem facilitar esse nosso entendimento para todos, não só para aqueles que já conseguiram, por força própria, alcançar ou, né, superar dificuldades e alcançar degraus mais altos, mas para todos. E isso é bacana demais, a gente perceber o papel da doutrina espírita. Não é para alguns, não é para uma elite somente, mas para todas as pessoas. Isso é muito bom a gente perceber isso. Mas vamos ficando por aqui aguardando, né, os outros comentários dos nossos irmãos. Obrigado, Henrique. Obrigado pelas suas considerações. Quase Henrique dá um spoiler. Vejam, existe um ensinamento grandioso nesse final que o Henrique chama a atenção, que no último versículo estudado, né, melhor, no penúltimo versículo estudado, que é o 14, o próximo é o 15, e Jesus fala no 14: se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir, ou em algumas traduções, que está destinado a vir, e por aí vai. No 15 Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. É preciso maturidade,
tanto espiritual, moral, quanto maturidade intelectual, para perceber isso que está aqui. E nós só teríamos essa maturidade intelectual, principalmente, com o advento da doutrina espírita, porque aí ia nos explicar que ele, Elias, viria mais tarde. Vejam, nós estamos no capítulo 11 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. No capítulo 17, na transfiguração, aí nós vamos nos aprofundar nesse ponto aqui que o Henrique chama a atenção, que é, novamente, uma nova encarnação do profeta Elias, do mesmo Espírito que estava ali encarnado naquele momento do capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus. Ele estava encarnado, ele estava na prisão ainda, não tinha sido assassinado, como ele mais tarde seria, e a gente vai passar por esse ponto, sim. Então, nós teremos aí uma revelação. Para alguns não é mais revelação, com certeza, mas para outros é revelação dessa nova encarnação do profeta Elias, essa reencarnação de João Batista, do espírito que animou tanto Elias quanto João Batista e quanto outros que a gente pode trazer a lume num dos próximos programas, quando nós chegarmos lá no capítulo 17 do evangelista Mateus. E nós temos aqui uma condição de estudar muito interessante, que é exatamente de trazer a doutrina espírita para nos esclarecer sobre a Bíblia. A Bíblia, ela é compreensível, mas precisamos da chave, precisamos esclarecer, clarear o entendimento para que realmente a gente consiga compreender aquilo que foi falado, aquilo que foi ensinado por Jesus há 2000 anos. Sem essa chave que o Espiritismo proporciona, fica muito difícil compreendermos as palavras de Jesus, compreendermos os seus ensinamentos. Mas, meus irmãos, vou passar aqui, então, a palavra aos nossos irmãos que mandaram mensagem esta semana para o programa A Consolação de Jesus, que é através do WhatsApp, 21 98459 3950, 98459 3950. Começando aqui pela Cristina Gonzalez, mandou uma figurinha para a gente a respeito de um status que nós colocamos. Obrigado, Cristina, um beijão para você. Temos aqui o Emerson, de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Bom dia, Emerson Rodrigues, Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Na escuta do seu programa, João Nogueira, um forte abraço. Obrigado, Emerson, mas o programa não é meu não, o programa é da Rádio Rio de Janeiro. Mas eu entendo, claro. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por compartilhar a Rádio Rio de Janeiro para tantas e tantas pessoas como eu sei que você faz. Um abraço aí para todos do Rio Grande do Sul e de Uruguaiana. Alcinei diz aqui: quando esta arte for no mundo conhecida, compreendida e praticada, a humanidade terá hábitos de ordem e previdência para consigo mesmo, para com os seus, para com tudo, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que permitirão atravessar os não bons, dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida poderá curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Kardec. Obrigado a Elcinei por nos lembrar desses ensinamentos tão importantes. A Jesuína nos manda aqui uma imagem de bom dia. Obrigado, Jesuína. Tércia de Nilópolis também, várias mensagens, dentre elas: bom dia, João, paz e luz e muitas alegrias em seus corações, amando ouvir vocês sobre a consolação de Jesus, aprendendo como nos comportar diante do outro que teima em nos desestabilizar, mas como ajudar alguém, um familiar que não consegue enxergar o mal que irradia e realiza para o próximo bem próximo. Sei que está enferma, mas é difícil chegar até ela. Oro a Deus
e peço muito amparo e proteção para todos, principalmente para ela. É isso aí, nossa obrigação é essa, né? Levar entendimento, compreensão para todas as pessoas. Bem, nosso programa está terminando, agradecendo aí a Tércia, e o nosso próximo tema será o julgamento das gerações, que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 11, versículos 16 a 19. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua paz, pelos teus ensinamentos, todos os ensinamentos que nos fazem sermos melhores. Sim, Senhor. Através da prática diária desses ensinamentos, da colocação dessa prática dentro de nós, na nossa vida, nós vamos realmente sendo melhores e merecendo coisas melhores, Senhor. Hoje estamos passando aí por dores, por sofrimentos, mas certamente quando nós caminharmos mais, quando nós melhorarmos mais intimamente, nós mereceremos coisa melhor, com certeza. E sei que tu torces por isso, sei que tu trabalhas por isso, nos dando condições para cada dia nós sermos melhores. Nos ajude, Senhor, a continuarmos marchando rumo à perfeição, marchando rumo a essa vida verdadeiramente vivida, não vegetada como nós muitas vezes fazemos da nossa vida. A nossa dor, o nosso sofrimento, é claro, nós hoje sabemos que são decorrentes de nós mesmos, das nossas incúrias, das nossas invigilâncias, falta de realmente praticarmos o teu evangelho em nossas vidas. Por isso nos ajude, Senhor, nos ajude nos dando força para ultrapassar esse momento em que nós estamos vivendo e também para aplicar dentro de nós todo esse bem, toda essa luz que vem de ti, Jesus. Que a tua paz e teu amor possam estar com todos nós e que nós estejamos contigo, agora e para todo sempre. Que assim seja. E graças a Deus. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações. Através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações, se transformará. Aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia, tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos. Estejam eles onde estiver, quem compreendeu teu evangelho herdará a tua paz aqui no teu planeta.